Olá, Fátima. Boa tarde. Bem-vindo, Américo. Eu quero, antes de mais nada, falar com vocês assim de que nós, do Instituto de Gestalt de Vanguarda Cláudio Naranjo e do programa SAT Brasil, durante todo esse período de pandemia, nós estamos direcionando nossos esforços para criar espaços de reflexão, porque eu acho que são tantas coisas que estão acontecendo no mundo nesse momento, que é um momento de revisar, é um momento de repensar, é um momento de rever a si mesmo, de rever o outro, de rever o sistema, de rever a educação, de rever a nossa parte jurídica, de como funciona, né? Nós temos feito lives em muitas áreas, justamente nesse sentido, de fazer com que abra-se espaços de reflexão. Nós temos ouvido jovens, pais, educadores, ouvimos também as pessoas da justiça restaurativa, vamos ouvir da comunicação, e isso tem o objetivo de realmente convidar à reflexão. E nesse objetivo de convidar à reflexão em mais uma área, né, para mim é um prazer poder estar convidando o Américo Figueiredo, que eu conheço já há um bom tempo, né, Américo, na época que você ainda era diretor executivo de recursos humanos da Nextel, né, da América Latina, e poder contar com você aqui para esse papo aberto, sincero, onde a gente usou a terminologia de botar na cadeira quente, né? Porque nessa técnica de Gestalt, a cadeira quente significa se colocar para correr o risco, né, de mostrar-se realmente. E eu acho que esse momento é um momento muito importante para abrir esse espaço onde a gente coloque o empresário na cadeira quente, né, numa linguagem psicanalítica, no divã, porque você também gosta muito da psicanálise, né, eu também, além da Gestalt, e podemos ouvir um pouco com relação a isso. O Américo, ele é um conselheiro atualmente consultivo, professor convidado em Educação Executiva de Gestão de Pessoas, da arquitetura organizacional de empresas, de governança da organização Fundação Dom Cabral, e membro do Comitê de Pessoas do IBGC, mentor executivo e de desenvolvimento de liderança. E, como eu falei para vocês, né, ocupou lugares executivos de direção muito importantes no mundo empresarial, né? E para começar isso, Américo, né, te trazendo assim muito bem-vinda, eu quero primeiro te dar um espaço para falar um alô, para começar com as perguntas quentes, que esquentam a cadeira realmente. Bom, Fátima, é uma alegria muito grande para mim estar aqui, ou seja, eu tive o privilégio aí de ser seu paciente lá 2010, 2011, e foi quando eu tive aí o privilégio de conhecer melhor o seu trabalho e de me beneficiar muito desse trabalho. E isso foi uma transformação muito importante na minha vida, e eu sou muito grato, então, a você por tudo isso que significou na minha vida, uma tomada de consciência muito importante a respeito dos meus comportamentos egóicos, da minha história de vida e como que tudo isso refletia no meu comportamento como executivo e, obviamente, na minha interação com as pessoas nas empresas por onde passei. Então, para mim, é uma alegria muito grande hoje estar aqui nessa cadeira quente, ou seja, bastante aqui animado com as suas provocações, ou seja, você tem aí uma visão bastante ampla sobre o comportamento humano, e é um prazer muito grande estar aqui com você, reconhecendo o seu trabalho, o trabalho do Instituto Gestalt de Vanguarda Cláudio Naranjo. É uma alegria e uma contribuição muito importante aqui neste momento difícil do Brasil, um momento de transformação, um momento de inflexão muito grande, que tem trazido, infelizmente, muita infelicidade, muita desesperança para as pessoas, de modo, então, que a minha intenção hoje aqui é estar aberto para ver se nós conseguimos aí trazer um pouco de luz, no sentido de iluminar aí um pouco os caminhos aí dessa desesperança, porque certamente nós acreditamos na força da vida. Então, é um prazer muito grande estar aqui.
E eu agradeço muitíssimo a sua presença e quero começar, né, trazendo um tema que é um tema muito atual, né, e que vem pela história da humanidade, na verdade, as empresas, os empresários, o mau uso, né, o uso corrupto. Então, eu gostaria de abrir um espaço para você que fez toda essa trajetória, uma trajetória de passar por dentro de você mesmo, né, como você mesmo falou, e você, para mim, é um exemplo de uma pessoa que realmente fez uma trajetória profunda dentro de si mesmo, reviu muitos conceitos, tocou em muitos lugares de muita profundidade. Então, o que você sente que está atrás dessa corrupção, né? Como você sente esse tema da corrupção na humanidade, dentro das empresas, dentro dos negócios? O que você pode falar para a gente um pouco da sua própria sensação, da sua própria experiência, do seu ponto de vista? Olha, Fátima, a sua pergunta ela é uma pergunta muito assim capciosa, né? Porque ela requer aí talvez um olhar muito amplo de várias dimensões para que nós pudéssemos tentar, quem sabe aí encontrar aí um caminho de compreensão disso tudo. Mas eu acho que começa tudo com uma tomada de consciência do nosso caráter, como nós fomos formados lá desde da nossa infância, como que a nossa formação de ego se deu efetivamente, das relações entre o indivíduo com o poder, a autoafirmação, muitas vezes a carência, a falta de reconhecimento, a falta de amor, a falta de carinho, a falta de inclusão, muitas vezes leva o indivíduo a ter que buscar isso, de uma certa forma, ali à sua maneira, para buscar ainda, por incrível que pareça, uma compensação àquela criança desassistida, que não foi reconhecida, que lhe foi negado, eventualmente, um carinho, lhe foi negado uma inclusão, lhe foi, em algum momento, até faltou aí, talvez, um pouco a educação, faltou aí o amor, de modo que isso leva as pessoas a um extremo de sobrevivência, de carência absoluta, e essas pessoas, quando crescem, elas levam essas marcas na sua formação de caráter, na sua formação egóica, e começam a agir no mundo das empresas para buscar, sobretudo, estas reparações, essas compensações, muitas vezes. Os indivíduos também possuem aquelas pulsões que fazem parte aqui do aparelho psíquico dos indivíduos, e eles, então, diante de uma suposta situação que se veem como oportunidades de se manifestar, de satisfazer essa libido de poder, essa compensação, e isso leva com que eles acabem, então, tomando riscos, até de uma maneira assim inconsciente, ou seja, porque não é só o dinheiro no sentido da acumulação, mas é o reconhecimento que esse suposto dinheiro ou esse ato de poder tem o poder para influenciar, tem o poder para decidir sobre orçamentos, sobre contratos, sobre determinadas relações. Em alguns casos, até, nós conhecemos casos que ultrapassam a corrupção no sentido do dinheiro auferido, mas ela significam relações amorosas, né? E uma série de carências que fazem parte aqui da vida humana, que são, de certa forma, vamos dizer, saciadas por meio destas relações. Por isso que eu defendo, a sua pergunta é muito importante, porque eu defendo não apenas e tão somente os aspectos de compliance, que já estão aí cada vez mais desenvolvidos, o próprio IBGC, onde eu atuo, tem uma cartilha, tem uma atuação muito preponderante nessa linha dos regulamentos, das melhores práticas, mas o que eu tenho defendido é, se nós não cuidarmos dessas questões que têm a ver com o autoconhecimento do indivíduo, ou seja, aquilo que leva ele a sentir essas pulsões,
essas carências que fazem com que se tornem vulneráveis para conluios amorosos, assédio moral, assédio sexual, práticas de corrupção, tomada de riscos que podem expor organizações, aí então nós precisaríamos ampliar um pouco o campo exatamente para tratar o indivíduo e não apenas, então, somente as questões ligadas aos regulamentos de compliance. É interessante porque você está tocando num ponto, né, que Cláudio Naranjo, para quem não conhece, é o mentor, né, da nossa escola e do programa SAT, e uma pessoa que, inclusive, chegou para receber o Prêmio Nobel da Paz, por ser uma pessoa capaz de ter criado um programa, que é um programa que leva o indivíduo a descobrir, através de uma série, de um pupurri de coisas iniciadas pelo estudo da personalidade, pelo enneagrama da personalidade, que hoje está tão divulgado, né? Através de perceber que atrás de todo o comportamento destrutivo tem uma base de falta de amor, mas de uma falta de amor do genuíno, de uma validação do si mesmo pelo si mesmo, e não pelo tem-que, pelo ideal, né? E que atrás da corrupção, atrás do poder exacerbado, atrás de toda essa necessidade de oprimir o outro, tem dentro disso uma necessidade, vamos dizer assim, um desvio, de alguma forma, dessa falta de uma constituição de uma personalidade saudável, né? Que, no fundo de todo indivíduo, existe um ponto intrinsecamente bom, mas que, se ele não for cultivado, as compensações vão ser compensações que têm um desvio moral, um desvio ético, um desvio afetivo, dessa forma, né? Então, como é que nas direções das empresas realmente o desejo, o espaço do reconhecimento empresarial, da necessidade do autoconhecimento? Que momento que você sente que está? Lamentavelmente, ainda o espaço é baixo, ou seja, é um espaço ainda bastante restrito. As pessoas do campo dos conselhos de administração, das diretorias executivas, ainda nós vivemos um estado de personagens, alguns bastante descaracterizados já, que são notáveis publicamente, chegam alguns até ser motivo assim de pena, porque a pessoa se descaracteriza de uma maneira assim muito evidente, mas há uma resistência muito grande ainda em se olhar essas questões ou irmos ao divã, um pouco a temática da nossa conversa, ainda assim, e a gente percebe isso nitidamente, ou seja, uma quantidade muito grande de conflitos que só crescem. Nós temos exemplos aí de profissionais que trabalham, lamentavelmente, conheci alguns, sob efeitos de medicação tarja preta, para poder lidar com estas pessoas que não se tratam, e elas acabam, então, por essa impotência de amor, ou esse sofrimento na sua formação de vida, não trazem para as empresas o cuidado de se cuidarem para que fossem pessoas melhores, dirigentes melhores. E aí nós temos também um campo que me preocupa muito, Fátima, essas pessoas nesse estado, digamos assim, de descaracterização e de adoecimento emocional, essas pessoas começam a ter dificuldade de compreensão da realidade e impõem metas, impõem objetivos que são absolutamente desconectados com a realidade, absolutamente desconectados. E aí você cria, vamos dizer, uma fantasia dentro da organização, as pessoas, por necessidade de trabalhar e por impotência na relação para enfrentar, digamos assim, um profissional que está perturbado emocionalmente ou não tem essa compreensão, as pessoas acabam, então, disfarçando e fingem que estão ali ouvindo, fingem que vão preparar alguma coisa nessa direção, e aí não faz de conta. E a organização acaba entrando quase que numa esquizofrenia coletiva. Eu cansei de ver isso aí, muitas vezes, olhava, mas não é possível que isso esteja
acontecendo, porque as pessoas acabam tendo que se sobreviver e aí se submetem a uma liderança dessa natureza. Eu tenho visto, né, com esse espaço de trabalho, de acompanhar psicoterapicamente muitas pessoas indicadas por consultores, né, pessoas que estão em situações de limite, e eu posso constatar isso que você está colocando, da dificuldade mesmo, né, da pessoa que está em altos cargos, de perceber qual é esse lugar do poder na própria constituição da personalidade dele, essa necessidade de poder, essa necessidade que toma conta da vida inteira, né? Não tem espaço para outra coisa. E até poder fazer um caminho de poder compreender que o poder exercido dessa forma, ele pode dar aquilo que na empresa ainda precisa ser revisto, que é só o lucro, mas ele deteriora pessoas, né? Então, eu tenho acompanhado muita doença mental, muito quadro psiquiátrico no sentido da depressão, no sentido da síndrome de pânico, no sentido de quadros, às vezes, mais graves ainda, um burnout, de pessoas que estão trabalhando nesse nível, né? Onde a fala a empresa visa lucro, não, mas a empresa tem um capital humano, mas que, na verdade, não realiza esse capital humano com o respeito devido, né? E as pessoas, de uma certa maneira, são exigidas como máquina, né? Então, como é que você sente isso nessa época da pandemia? O que você sente que aconteceu, né, com as pessoas trabalhando em casa? Qual é a sua visão disso, Américo? O que você acha que houve nessa... Fátima, eu queria compartilhar aqui com você, com os nossos participantes, um pouco dos estudos de um filósofo sul-coreano que eu gosto bastante, que ele se chama... O nome sempre é um desafio para nós, né? O nome coreano não é brincadeira, né? É o Byung-Chul Han. Ele é um filósofo sul-coreano de muita capacidade e ele escreveu uma tese, ou seja, uns estudos que eu tive acesso no livro dele, em que ele chama a atenção sobre a nova paisagem patológica que está imperando no início do século XXI. Nós tivemos, no século XX, um excesso de questões de virais e uma série de questões assim de doenças assim conhecidas, né? Essas, ainda mais você, médica, conhece bem isso melhor do que eu, mas ele lança a luz agora sobre a enfermidade neuronal. É o que está chamando a atenção no campo das enfermidades no início do século XXI. E aí ele coloca todas essas enfermidades que nós conhecemos bem, você já citou algumas, a depressão, transtorno de déficit de atenção, síndrome de burnout, muito comum nos ambientes corporativos, a síndrome de hiperatividade, a síndrome de transtorno de personalidade limítrofe, e isso tudo decorrente do quê? De um excesso de positividade. Ou seja, uma pressão para afastar a negatividade. Eu achei isso muito, muito apropriado, porque é assim, quando nós olhamos as organizações, as empresas, nós temos, então, uma organização que, obviamente, ela precisa ser rentável, ela precisa ter geração de lucros, porque senão ela não tem, digamos, força econômica, mas a lógica que está por trás, eu acho que está equivocada. O lucro de empresas que estão tomando consciência nesse contexto do século XXI, e já vamos entrar na pandemia, são organizações que começaram a entender exatamente a necessidade de que o lucro ele é uma consequência. Os resultados eles são consequência de um propósito adequado, de considerações a respeito das pessoas. E aí o Byung-Chul Han coloca o seguinte, ou seja, esses estados patológicos devidos ao excesso de positividade, eles levam ao esgotamento das pessoas, à exaustão, ao sufocamento. E aí provocam uma violência de natureza neuronal.
produzindo o quê? Depressivos e fracassados. É como assim, aí você olha, eu atuo no LinkedIn praticamente todos os dias, eu olho, etc. E tal. Você não vê um único post no LinkedIn de alguém que assume, olha, eu fracassei, eu errei, eu não fui bem sucedido. Nós só temos aqui no LinkedIn um retrato dessa exagerada positividade, né? Olha como eu sou bom, olha como esse, mas só tem gênio, se só tem gente ali, digamos, mostrando o quanto que ela é positiva, com pouco espaço para o reconhecimento de que nós somos passíveis de uma subjetividade que falha, de uma subjetividade que sente dor, que sente cansaço, que sente esgotamento, que sente burnout, ou seja, então nós temos sido impelidos por esse conjunto, não sei se são das redes sociais, aí precisaríamos entrar num outro campo para discutir, mas assim esse impulso de exigir das pessoas positividade 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, as empresas, quando elas entram na pandemia, é assim, olha, eu criei para a senhora um ambiente home office e a solução está dada. Assim, mas ninguém vai discutir se as metas são factíveis, se você tem uma compreensão da realidade como eu tenho. Não, mas as metas continuam as mesmas. O que mudou aqui é o seu escritório. Saiu do determinado escritório corporativo, foi para a sua casa. E aí nós começamos a perceber um aumento bastante expressivo desses impactos emocionais sobre a saúde psicológica das pessoas. E nesse sentido, Fátima, eu queria também aqui trazer aqui para a nossa conversa um pouquinho um comentário de um psicanalista, o Eduardo Lossicer, em que ele fala sobre um estudo muito legal a respeito daqueles petroleiros que estão embarcados em plataformas de petróleo. Nós temos talvez uma ideia de que estar embarcado em uma plataforma de petróleo em alto mar tem uma angústia, um sofrimento psicológico, mas ele pondera o seguinte, abre aspas, o sofrimento dos embarcados, longe do que poderia se supor, era menos devido ao fato de estarem perigosamente ilhados no alto mar e mais ao exaustivo sistema de produção a que estavam submetidos. Então, ou seja, é a mesma lógica do home office. Ou seja, as pessoas estão embarcadas em casa, não é? Assim, mas submetidas a um estresse de metas e de um microgerenciamento de lideranças que não são preparadas para trabalhar com objetivos claros, com orientação clara, com delegação e responsabilidade. Fica te ligando toda hora, mas Fátima, você está vendo isso aí? Mas, Fátima, você já terminou isso que eu pedi? Mas, Fátima, podemos fazer uma reunião daqui a 10 minutos? E aí o cara te manda um convite para entrar no ar às 9 horas da noite, para fazer uma conversa com ele, algo que já deveria ter sido resolvido, se já resolveu, mas ele não acredita, pressão para aqueles resultados de vendas que não conversam com a realidade mercadológica, ou seja, então, uma esquizofrenia total. E isso provoca esse grau, digamos assim, de que a gente tem visto, o Bion fala, né, do esgotamento, exaustão, sufocamento e as crises que você lida no seu consultório aí, das pessoas que chegam destruídas. Não é? Então, esse excesso de positividade, ele também é como você criar aqui uma fantasia a respeito da nossa realidade. Ou seja, a dificuldade de encarar. Agora, o que eu percebo como um movimento, digamos, de contraponto disso tudo, ainda é muito incipiente, mas em janeiro deste ano, o Fórum Econômico de Davos, na Suíça, o Fórum trouxe novamente para a mesa de discussão o capitalismo de stakeholders, ou seja, no sentido de colocar um pouco de evidência que você tem uma cadeia de formadores de opinião que interagem com as empresas que não necessariamente são apenas os acionistas. Né? Você tem as comunidades, você tem os colaboradores, você tem os fornecedores, você tem órgãos da municipalidade, você tem um conjunto de pessoas que fazem parte desta cadeia
de formadores de opinião que interagem direta ou indiretamente com essas empresas. E daí emerge uma sigla que hoje está já nas principais mesas de investimentos. A XP acabou de colocar uma mesa grande de análise de empresas que tenham uma preocupação sobre essa sigla, o ESG. O E de Environment, meio ambiente, o S de social, e o G de Governance, de governança de empresas. É um olhar que começa a pressionar as empresas para que elas tenham, na sua atividade, atenção a essas três dimensões, que já é uma luz, digamos assim, principalmente no campo S do social, como que essas empresas estão colaborando para o bem-estar dos seus colaboradores, daqueles que interagem com os negócios dela, não necessariamente massacrar o fornecedor, massacrar o colaborador, porque nós temos que gerar lucro a qualquer custo. O lucro passa a ser necessariamente consequência de um propósito nobre e uma gestão mais humanizada. Eu acho isso uma coisa que realmente precisa ser revista de verdade, porque ela influencia muitos campos. Esse ideal de ser de um sistema onde o lucro é o ponto fundamental, né? O ideal para ter o lucro, isso começa lá na escola, porque as nossas escolas preparam as crianças para o mercado e não para ser, né? Porque vamos dizer, essa corrida de significado social, que é o ter ao invés de ser, né? E que as empresas estão na ponta que é onde está o dinheiro, né? Que é, na verdade, o governador do mundo atual, claro, ao invés de ser a humanização. Então, já vem desde as escolas exigindo resultados e exigindo um olhar idealizado, uma positivação, e que vai para dentro das empresas também e tira aquilo que tem de humano, que é poder ter os dois lados, né? Que é poder ter o erro, é onde tem um aprendizado. Então, é exigido das pessoas que elas já tenham uma eficiência que é uma coisa sem fim, né? Um ciclo vicioso de resultado e resultado e resultado que desumaniza. E eu sinto que isso está amarrado com muita coisa. Está amarrado, inclusive, para onde a gente está querendo que vá a evolução humana, né? Porque se a gente bota as pessoas, desde as crianças, a darem importância a uma certa atitude, o cérebro também vai funcionar botando muito mais energia nessa atitude e vai ficar deficiente em outras áreas. Quer dizer, o que a gente vê hoje? Quanta deficiência existe no meio empresarial das pessoas lidarem com os próprios sentimentos. Exatamente. As pessoas não sabem lidar com os próprios sentimentos, né? Dominam a raiva, que é imposta em situações de poder, mas não sabem lidar com perda, com ameaça, não sabem lidar com situações onde elas se veem, de alguma maneira, inseguras, não sabem lidar, né? E isso reforça personalidades autoritárias, reforça personalidades exigentes, reforça personalidades de resultados, né? Então, eu vejo que tudo isso está muito amarrado, né? O que nós estamos imaginando que é o ser humano em termos de educação dentro de uma empresa? O que se espera de um funcionário do ponto de vista dele ser um bom funcionário, né? Hoje em dia, se esse olhar não for ampliado para a pessoa humana, certo? Nós vamos ter o que nós estamos tendo dentro das empresas, o que nós estamos tendo dentro das escolas, o quê? Depressão, suicídio, um nível muito alto de déficit de atenção por ansiedade, né? Insônia, e o Brasil bate recorde em medicações psiquiátricas, medicações controladas, né? E tudo isso faz parte de uma coisa só. Nós não podemos dissociar como se uma coisa era uma coisa e outra coisa outra coisa. Não, isso tudo faz parte de uma coisa só. Então, como que a gente pode rever como esse autoconhecer-se, esse poder dar espaço para a humanização, pode entrar de uma forma mais clara
dentro do espírito das empresas, né? Dentro da necessidade. Claro que sim, Fátima. Eu vi aqui em um dos seus artigos, que, por sinal, são fantásticos, né, que eu tenho acompanhado de perto, e eu gostaria que você pudesse, Américo, nos falar um pouquinho de como você entende, né, esse olhar do Richard Barret, quando ele fala da corrida exaustiva para o lucro, que será substituída pela corrida para os valores, que a gestão de pessoas deverá ser o fiel da balança, garantindo a coerência entre discurso e prática. Né? O que você sente que você, nesse momento, pode contribuir com a sua própria experiência pessoal nesse sentido de rever valores? Fátima, é assim, eu atendo clientes pela Fundação Dom Cabral, e alguns também, particularmente, né, pela minha consultoria, e quando nós entramos no campo do desenvolvimento gerencial, que é um campo que eu atuo bastante, fica evidente uma limitação de potência quando você desenha um programa desse, por exemplo, para falar, digamos assim, de temas do campo funcional. Marketing, finanças, gestão de projetos, planejamento estratégico, disciplinas típicas, né, do ambiente executivo, um ambiente gerencial. Liderança de equipes, etc. Mas, se você concentra a sua atenção apenas e tão somente no campo cognitivo, ou seja, olha, a teoria de gestão de pessoas pressupõe isso, a teoria de finanças pressupõe aquilo, etc. e tal, você acaba, vamos dizer, limitando a potência de transformação e de mudança de patamar da organização. E aí, o Richard Barret, ele é um cara, eu estudei bastante a metodologia dele, ou seja, inclusive cursos de certificação, porque, assim, ele diz, as pesquisas, é muito interessante, porque ele diz o seguinte, olha, você tem um conjunto de valores de uma organização. Então, a organização foi fundada baseada naquele conjunto de valores, os fundadores, trabalho duro, aqui o esforço vale mais do que outras coisas, depende qual é o conjunto de valores de uma empresa, que esse conjunto ajudou a empresa a ser formada, a ser fundada. Aí, você começa a contratar as pessoas, você tem um processo ali de montagem da sua equipe. E quando não há um cuidado no processo de seleção, de recrutamento e seleção das pessoas, para investigar se o conjunto de valores destas pessoas ele tem aderência com o conjunto de valores da nossa empresa, há um risco muito plausível de você ter o que a gente chama de uma entropia cultural. O que é uma entropia cultural? E aí a organização ela entra numa paralisia, porque você tem, digamos, uma organização que professa valores de muita agressividade, tolerância zero ao erro. Aqui, errou uma vez, dançou. Não tem espaço. Não aceitamos pessoas que errem nenhuma vez. Aqui é agressivo. Aqui, se nós pudermos, nós puxamos o seu tapete. É assim que nós funcionamos. É assim que nós fazemos negócios aqui. Acreditamos. Por quê? Porque os fundadores foram formados nessa escola. Tem essa mirada, digamos assim, da vida. Não é? Mas, na hora que vai montar as equipes, essas pessoas que são recrutadas, muitas vezes você tem a área de recursos humanos, digamos, desatenta a isso e não investiga se os valores desses colegas, dessas pessoas, comungam com isso, e essas pessoas entram em choque com esses valores, você tem uma paralisia e uma perda de efetividade e de funcionamento da organização. Então, nos programas de desenvolvimento gerencial, desenvolvimento de líderes, é muito importante que a organização tenha consciência de quais são os valores que ela acredita sejam valores necessários para que a execução dos seus negócios aconteça de uma maneira muito mais
digamos assim, harmônica e em sintonia com o quadro. Quando nós temos, então, um gap entre o conjunto de valores que norteiam as pessoas nas suas vidas versus os valores da organização, aí você tem o que a gente chama, como eu falei, de uma entropia cultural. E o Richard nos ajuda justamente a trazer luz em relação a, olha, quais são os valores que a sociedade moderna hoje espera da evolução do mundo. Ou seja, nós temos hoje uma consciência cada vez maior de sustentabilidade. Se a sua organização tem dificuldades, né, e aí podemos falar aqui um pouco do que está acontecendo no nosso país, ou seja, é uma certa dificuldade de compreender a importância, digamos, da sustentabilidade, né, de proteção do bioma amazônico, proteção do Pantanal, negócios que possam não agredir o meio ambiente, aí você começa a ter o quê? Um conjunto de valores, porque esses valores eles estão sendo professados e cada vez mais trabalhados no mundo moderno. Como eu falei, a XP tem uma mesa de investimentos para olhar empresas que entendam disso e que estão se adaptando a isso, para priorizar investimentos dessas empresas, ou seja, escolher essas empresas para a formação de carteira de investimentos, por exemplo. Então, se você tem a sua organização, digamos, comprometida em fazer um processo de mudança de direção para uma elevação de valores, seremos muito mais tolerantes com a diversidade. Exemplo, excelente decisão do Magazine Luiza agora há pouco, abrir um programa de trainees apenas e tão somente para profissionais negros. A Luiza Trajano recebeu lá um bombardeio de críticas, etc. e tal, não é? Assim, mas isso é uma decisão corajosa, porque se esperar, eventualmente, o amadurecimento natural das relações, isso não acontece. Então, uma empresa do porte do Magazine Luiza toma uma decisão de colocar, olha, isso é um valor para nós. A diversidade é um valor e escolhemos, neste momento, trabalhar o ingresso de profissionais trainees de origem negra para ajudá-los no seu desenvolvimento profissional. Então, isso é um valor. E aí, quando você... E isso reflete... É nessa linha que está indo o Richard Barrett, ou seja, para você pautar a gestão de pessoas, menos por ações, digamos, cognitivas, mas muito mais com protagonismo de direção. Ou seja, olha, eu me posiciono como líder de gestão de pessoas na defesa de diversidade, na defesa de sustentabilidade, na defesa de colocar mais mulheres nas direções, nos conselhos de administração, de ter equidade de tratamento, de não ser preconceituoso com opções sexuais que não sejam as minhas. Ou seja, então, esse arejamento de organizações, isso reflete muito com o conjunto de valores. Agora, vamos imaginar aqui, eu trabalhei na IBM um par de anos, em que nós tínhamos ali programas muito avançados naquela época de diversidade para profissionais LGBTs, ou seja, que se alinham nesses grupos, etc. e tal. E, olha, e quantas vezes nós tivemos que tomar ações no sentido de permitir a segurança psicológica desses profissionais para que pudessem trabalhar. Um exemplo típico, a pessoa vai almoçar na segunda-feira, os colegas de equipe, e aí, Fátima, me fala então, como é que foi seu fim de semana? Né? E você inventa um fim de semana fictício que seja politicamente correto para não ser criticada. Porque se você falar o que você fez mesmo, eventualmente, talvez as pessoas pudessem não compreendê-la, ou julgá-la ou criticá-la. Então, mesmo numa empresa arejada como a IBM, nós tínhamos programas, digamos assim, de capacitação da liderança para compreenderem que isso é um valor da organização, essa diversidade, e respeitar os valores dos indivíduos. Então, quando nós conseguimos alinhar os valores da organização com os valores dos indivíduos, aí nós temos uma organização muito mais alinhada nessa linha que o Richard Barrett coloca, né, de você ter uma gestão pautada por valores, e os programas de desenvolvimento gerencial de liderança vão nessa linha. Ou seja, você tem espaço para falar sobre isso. E aí, se eu tenho preconceitos nesses programas, eu tenho que falar, olha, eu tenho que entrar numa linha de autoconhecimento. Por que me incomoda o que é diferente? Por quê? Da onde vem isso? Então, aí, você abre um campo importante
para o autoconhecimento no desenvolvimento de executivos, de jovens líderes e vai por aí. Você tocou num ponto que, para nós, terapeutas, é de grande valia, que é onde tem incômodo, tem algo que você precisa explorar em você mesmo. Claro. Porque se existe um incômodo, existe dentro de você uma polaridade não resolvida. E essa polaridade não resolvida tem fundamentos na sua história infantil, na sua história familiar. Claro. Pode ir atrás. Tem incômodo, tem algo a ser revisto. Exatamente. Américo, nós recebemos aqui uma pergunta que eu gostaria que você pudesse responder. Claro. Como você acha que nós poderíamos começar a levar com mais eficácia para as corporações a visão de que vale a pena investir mais no desenvolvimento humano e melhorar, de fato, a relação com a humanização dentro da empresa? Fátima, eu assim, não há uma resposta fácil. A minha recomendação é que cada profissional que está responsável pela área de gestão de pessoas, ele precisa cuidar muito de si mesmo, antes de liderar uma causa dessa, porque quando você cuida primeiro de você, você ganha essa compreensão de uma maneira mais autêntica e precisa ter coragem para liderar uma causa, liderar uma transformação. Infelizmente, na minha vida profissional, eu encontrei muitos profissionais que eram muito bons tecnicamente no campo cognitivo, mas com baixa liderança de transformação, baixa liderança de mudança de paradigma. Porque uma questão como essa, você precisa ter, vamos dizer, a autoconfiança para fazer perguntas de qualidade. Levar aí ao diretor-geral, levar aí ao conselho, perguntas de qualidade. Aceitamos aqui ter mais mulheres nas posições de diretoria, por que não temos? Aceitamos ter mais profissionais jovens, negros, profissionais em posições sêniores, que tenham assim, que sejam negros, por que nós não temos? Ter a coragem. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu lidei com os profissionais com deficiência. Existe uma legislação no Brasil que exige que você tenha, dependendo do porte da sua empresa, até 5% do quadro de colaboradores, você precisa colocar profissionais com deficiência. E em reuniões de diretoria, eu tive que colocar a questão no sentido, olha, mas vamos deixar a questão da legislação de lado, vamos trazer aqui a questão para o nosso modelo de gestão de pessoas aqui. Qual é o problema que a pessoa tem uma deficiência? Ou nós vamos querer apenas 2 braços e 2 pernas e o resto que se dane? Ou seja, isso é um preconceito. Então, isso existe, esses preconceitos, mas ele precisa ser combatido com liderança. Então, essa pergunta que nos foi feita, ela requer liderança para ter coragem de enfrentar os novos tempos, mas, como eu disse, com perguntas de qualidade, não é? E liderando uma causa, estando preparado, digamos assim, também para os reveses que vêm. Não são poucos, não. Mas é o certo a fazer. Você, como uma pessoa que já dirigiu grandes empresas e que está nesse momento, nesse lugar que você está, de ensinar, de acompanhar, de consultor também, você acredita que uma empresa pode funcionar hoje no espírito de colaboração ao invés de espírito de competição? Fátima, assim, algo importante empresas com lideranças mais capazes, elas tendem a produzir melhores resultados. Eu tive essa experiência com um chefe meu, que é um cara brilhante. Cabe aqui na minha mão as pessoas que eu tive o privilégio de respeitar como líderes, né? Nem por isso deixou de enfrentar turbulências que vivemos, tal. Mas eu acho que quando você tem consciência da importância das pessoas, quando você tem consciência de que você tem uma baixa necessidade de autoafirmação, você está de bem com você, você é uma pessoa que cuida de você, por isso a importância do autoconhecimento,
você não precisa de tantas demonstrações assim de auto-reconhecimento, de vaidade. Você tem plena consciência que o seu papel é um papel de levar a organização para um outro patamar. Aí a colaboração acontece. Agora, quando nós temos uma competição egóica, ou seja, o cidadão ele quer aparecer em todos os momentos, ele quer brilhar mais do que a equipe, ele tem medo de sombra, ele tem medo de formar sucessores, porque ele tem, como você falou, uma série de deficiências. Ele não tem consciência de outras dimensões tão importantes da vida e supre as suas carências, muitas vezes, apenas e tão somente se apoiando nessas posições. Por isso que nós temos visto também, eu vi muitos casos de pessoas que colapsaram quando perderam a identidade corporativa, porque a organização muda. Não há nenhuma pessoa insubstituível, nenhuma. Olha, eu militei por 40 anos aí como profissional de recursos humanos, 25 como alto executivo. Assim, eu fiz muita transformação difícil em empresas, participei, então eu asseguro, não há ninguém que seja insubstituível. E quando esse momento, na verdade, chega e a pessoa ela se dá conta de que ela perdeu esse sobrenome corporativo, ele tem um processo de colapso, ele cai no vazio, ele entra em depressão, alguns até com risco até de suicídio, né? O caso assim bem marcantes, ou morrem de tristeza, ou seja, a gente viu já um monte dessas questões acontecerem. Então, essas pessoas, elas tendem a ser mais tóxicas para esse ambiente de colaboração. Por isso que nós precisamos ter a coragem de formar uma nova geração de líderes empresariais, de executivos, que tenham essa preocupação com o seu autoconhecimento, o cuidar de si mesmo, nas suas várias dimensões, de apaziguar, digamos assim, essas carências amorosas que você colocou muito bem, não é? Para que eles possam ter relações muito mais empáticas e verdadeiras. Porque a colaboração, Fátima, ela necessariamente requer uma liderança mais empática. E a empatia é algo assim muito... Assim, você precisa colocar-se vulnerável para melhorar a sua empatia. Ajuda bastante quando você constrói uma ponte de vulnerabilidade e fica menos preocupado em parecer alguém que é o todo-poderoso, etc. e tal. Não é? Então, esses espaços... Agora, o bacana disso tudo é que nós vamos ver cada vez mais, daqui para frente, uma força muito grande nas empresas na linha da inovação. Cada vez mais, porque os modelos de negócio eles estão saturados, as empresas que não se transformaram digitalmente estão aí tendo que correr contra o relógio para fazer isso, e isso pressupõe uma arquitetura de organização diferente, muito mais em redes de colaboração, contando com o melhor do capital humano, porque senão você não tem as fagulhas de inovação. Para ter fagulhas de inovação, você precisa ter essa propensão a estar aberto a colaborar. E aí, se você não tem lideranças que ajudem que o melhor da Fátima emerja no modelo, nós vamos perder o melhor de você. E aí você vai estar lá, muitas vezes passivamente, não é? Mas sem dar a sua contribuição, a sua ajuda para esse processo de inovação e colaboração. Então, eu acho que nós vamos ser aí, digamos assim, atropelados, já estamos sendo atropelados, por uma força muito grande de impulso à inovação, que requer uma mentalidade de liderança mais colaborativa, mais próxima, mais vulnerável. Aí temos exemplos das startups. Né? As startups hoje funcionam basicamente desta forma, não é? Ou seja, as fintechs aí no campo das empresas de finanças, etc., tem vários exemplos funcionando com uma geração millennial que não aceita mais, digamos assim, aquilo que talvez a minha geração, a sua, tivemos que aceitar. O poder do patriarcal, das estruturas patriarcais, manda quem pode, obedece quem tem juízo, ou seja, se o líder não é alguém que transmite algo inteligente,
algo que convença, algo que conecte emocionalmente as pessoas vão fingir que estão colaborando. Eu acho que você tocou num ponto que eu quero reforçar, né? É que dentro disso, da estrutura do comportamento, né, dos líderes, poder perceber o que é deficiência para quem é capaz de levar uma empresa a alto grau de lucro, a alta produtividade, que tem uma capacidade de fazer cognitiva enorme e que tem uma grande dificuldade de perceber uma queda, uma falha na inteligência emocional, na inteligência instintiva, que são pessoas frias, duras, desconectadas do humano, e que é difícil poder, dentro dessa cultura que nós temos, patriarcal, como você mesmo falou, e como gostava muito de falar Naranjo, a pessoa poder perceber que a deficiência no campo que humaniza, né, na inteligência emocional, é uma deficiência muito séria. Né? Que não é resultado só, que a frieza para lidar com a vida e para lidar com o mundo, nada mais é do que defesa. Né? Essa frieza foi toda essa estrutura desse desamor, né? Porque às vezes é difícil um alto executivo, né, que vem com todas as suas glórias, poder compreender que ele tem deficiência, né? Que tem um lugar que falta algo, por isso que não dá certo aquilo que ele está fazendo, por isso que não dá certo o entorno dele, por isso que o entorno afetivo dele está... Não tem dúvida. Um está drogado, o outro está desse, o outro está de outro. Por quê? Porque ele gerou um frio em torno dele, né? E ele não pôde perceber esse frio, que é o frio que vem dessa alma, dessa profundidade maior. Então, nós estamos aqui quase esgotando o nosso tempo. Eu gostaria de ouvir de você, né, que é uma pessoa que passou pelo processo também, né, que é sobre o enneagrama da personalidade, esse mapa fabuloso de reconhecer tipos de pessoas e de dar a psicologia de si mesmo com tanta rapidez. O que você sente? De qual é a dificuldade? Porque eu percebo que existe uma dificuldade. Como você percebe a possibilidade desse mapa ser mais conhecido dentro das empresas? Você que o conhece tão bem, que passou por dentro dele também. Fátima, é assim, felizmente, eu tenho visto já alguns sinais de utilização do enneagrama em programas de mentoria executiva, de programas de coaching, de programas de desenvolvimento organizacional. Não é ainda algo, não é tão amplamente utilizado, porque, obviamente, as pessoas têm ainda uma certa resistência a admitir que tem uma necessidade, digamos assim, no campo psicoemocional, ou seja, as pessoas tendem a achar que isso comigo não é assim, não tem um problema, quem tem é o outro, eu não tenho. E eu sou um exemplo disso, porque quando eu fiz o curso de formação do Enneagrama com você, e eu falo isso, já escrevi artigos, isso falo para as pessoas e vou falar aqui mais uma vez. Eu saí tão assim impactado quando eu me dei conta de como que o meu perfil de ego ele interferia nas pessoas com quem se relacionavam comigo, eu pedi desculpa para algumas delas. Tomei essa iniciativa de pedir desculpas para algumas dessas pessoas com quem eu trabalhava, e é verdade, eu pedi mesmo, porque eu passei a ter uma consciência de que o meu personagem egóico, ele muitas vezes ele provocava danos, né, emocionais em algumas pessoas. Então eu vejo isso como uma grande oportunidade de melhorarmos como indivíduos, como cidadãos, como pais, como irmãos, como membros da nossa família, como profissionais também. Não é só, o Enneagrama não é só uma metodologia de natureza utilitarista para a atividade profissional. Ele é um mapa de libertação das nossas armadilhas egóicas, dos nossos personagens, é um portal de luz para a nossa transformação.
E isso eu vejo que começa a ser utilizado. Ainda temos que desbravar um pouquinho mais, trazendo essa consciência de autoconhecimento para dentro das diretorias, dos programas de desenvolvimento gerencial das empresas, das escolas de negócios. Mas, assim, infelizmente, eu já tenho visto estudos acadêmicos, inclusive, falando sobre o uso do Enneagrama. Escolas, a própria Fundação Getúlio Vargas tem lá, em alguns dos seus programas, também professores utilizando o Enneagrama. Então, eu vejo isso de uma maneira otimista, ainda com um grande espaço de avanço. Por quê? Porque o obstáculo a ser superado é essa resistência a olhar para as nossas emoções, é a resistência a olhar a nossa formação psicoemocional. Quando nós admitimos que isso é algo normal, como você vai buscar formação cognitiva nesta ou naquela área, aí o campo se abre de uma maneira um pouco mais frequente. Então, eu sou otimista em relação ao uso do Enneagrama cada vez mais daqui para frente, nas empresas, principalmente nessas que lidam com programas de desenvolvimento gerencial. Eu vejo que todos os recursos, né, que possam facilitar a humanização dentro de qualquer lugar, e eu sinto que a humanização vem de uma educação emocional que nós não tivemos na escola, né? Que nós não tivemos nas próprias famílias, porque não faz parte da cultura. Sim. Então, eu sinto que quanto mais a cultura se abre para que possa existir uma gestão da emocionalidade mais saudável, né? Nós vamos poder também caminhar para uma sociedade mais saudável. Uma gestão emocional, gestão daquilo que é humano em cada um de nós, né? Isso está refletido em todas as áreas do mundo. A gente vê aí o que aconteceria se tivéssemos melhor gestão emocional, né? Mais amor, mais afetividade, mais espírito de colaboração. Nós íamos ver isso em todos os lugares que estão tão à tona no mundo, do que estão acontecendo no mundo. Não só a pandemia, mas a consequência da pandemia, que põe em evidência onde tem humanização e onde não tem humanização também, né? Verdade. Então, eu agradeço muitíssimo de você ter entrado nessa colaboração conosco, de estar abrindo espaço de reflexão. Espero que a gente possa fazer isso mais vezes, né? Que possa abrir mais ideias também para reflexão em muitas áreas. Te agradeço muitíssimo, né? Desde amiga, né? Porque eu acho que esse processo, quando o processo é verdadeiro, né? A transparência é verdadeira, o processo terapêutico naturalmente passa por uma relação humana verdadeira também. É verdade, Fátima. Eu que agradeço muito você, viu, por essa oportunidade e assim, e a minha gratidão a você por tudo que você fez por mim, né? E você continua sendo uma grande referência para mim. Ou seja, eu sempre que posso, quando tenho que indicar aí, digamos, alguns colegas, clientes aí a encontrarem um caminho corajoso, certamente eu indico você, porque eu tenho muita confiança. Falo, olha, eu sou um exemplo do que a Fátima fez comigo. Então, aí, se alguém duvida, é possível. E você, para mim, porque eu, como terapeuta, tenho certeza que quem faz é a pessoa mesmo, não sou eu. Então, você, para mim, também é uma referência de uma pessoa que andou o seu próprio caminho, mergulhou no seu próprio espaço e deu passos muito importantes, que eu sinto que também é uma referência para quem está buscando um espaço de transformação pessoal. Então, agradeço muito, espero que a gente possa ter contribuído para os nossos ouvintes, para as pessoas poderem pensar em si mesmo, refletir e tirarem as suas próprias conclusões, né? Porque um espaço de reflexão não é um espaço para dizer a verdade, é um espaço para refletir. Eu falei as minhas verdades, você falou as suas, os outros que vão ouvir têm as deles, né? Não é uma verdade absoluta, é reflexão. Então, agradeço a cada um de vocês e você em especial. Muito obrigado, Fátima, a você, aos nossos participantes aí. Eu tenho um perfil público aí no LinkedIn, o Américo Figueiredo. Qualquer pessoa que precisar conversar comigo, eu tenho o maior prazer aí de conversar também. Então, olha, muito obrigado aí pela oportunidade, Fátima, e parabéns aí pela iniciativa. Muito obrigado a você e a todos. Boa noite para todos. Boa noite. Até logo.